Tudo bem, galera? Eu estou aqui com o Paulo César de Lima, conhecido nosso como Paulo, participante da comunidade São Francisco aqui de Salto, casado com a Sônia e pai do seminarista Matheus. Nós vamos bater um papo aqui descontraído que vocês vão ver, contar inclusive da rivalidade que existia no ônibus da faculdade Salto Itu. Muito bacana, o pessoal dessa geração nossa, inclusive a minha, a gente está relembrando esses fatos aí. Legal? Okay. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Bacana. Paulo, eu queria começar perguntando para você, que cidade você nasceu? Então, eu nasci na cidade de Itu, que fica aproximadamente 10 km aqui de Salto. Então, eu sou filho do Silvio de Melo Lima, meu pai é da cidade de Sertãozinho, não é da cidade de Itu. E minha mãe é a Ana Irce, que é ituana. E são, exatamente, sou casado com a Sônia há 22 anos, né? Nós dois somos ituanos. E depois viemos morar aqui na cidade de Salto. E nós estamos em Salto aqui aproximadamente 22 anos. E quando vocês moravam aqui em Salto, nasceu o filho de vocês, o Exatamente, Mateus. Nasceu o Matheus aqui na cidade de Salto. Bacana. Paulo, eu queria que você contasse pra gente o seguinte. Essa nossa geração, aliás, a sua geração, a minha geração também, como que era a infância em Itu? Assim como era em Salto, a gente estava conversando aqui, certo. Você estava colocando as brincadeiras, então, como que eram as brincadeiras? O que se brincava ali, ali na década de 70, verdade. Certo? O que mais se brincava nessa época? Então, naquela época lá, né, década de 70, até aproximadamente próximo de 80, nós tínhamos aquelas brincadeiras de rua, né, jogava muito futebol, soltava pipa, né? Soltava o peão, carrinho de rolemã, nós fazíamos aquela carrinho de rolemã, né? Hoje é comprado, um empurrava, um era o piloto, outro ficava atrás. Então era uma brincadeira descontraída, uma brincadeira que se ficava com as famílias nas portas, sentado, vendo os filhos brincando. Então a nossa vida era o quê? Pé descalço, subir em árvores. Não tinha essa preocupação da violência. Então a gente tinha tudo essa... E aquelas amizades de rua, né? Aquelas vizinhanças sempre juntas, aquelas famílias tudo unidas, né? Naquela época nossa, não sei se você vai lembrar disso, a televisão era preto e branco, não tinha telefone, o contato era aquele contato de vizinho com vizinho, tomar um café na casa do outro. Então a minha infância foi muito animada, foi muito gostosa. Muito bacana. A minha televisão também era preto e branco com zoom, porque tinha um zoom assim... parava o tempo todo, o negócio era louco mesmo. E você já brincou de bater bafo também? Nossa, bater bafo era... Você lembra da figurinha Futebol Cards? Com certeza, figurinha. Nós tínhamos também o saquinho, lembra do saquinho? Jogar saquinho, era fubeca. Era aquelas brincadeiras bem inocentes, né? Para uns era fubeca, outra bolinha de gude, outra burca. Isso. O pessoal do Paraná falava burca, lembra? Sim, jogava taco. Né? O meu era pipa, outro falava papagaio. A gente cada um tinha uma forma de falar, né? Bacana. E na sua infância em Itu, você já tinha algum contato com comunidade e tal? Monsenhor Camilo, como que foi essa história? Você tentou ser coroinha do Monsenhor Camilo? Então, naquela época nossa lá, a gente tinha um monsenhor chamado Monsenhor Camilo Ferrarino. Ele foi nosso pároco da matriz Nossa Senhora Candelária de Itu. E naquela época lá, o que acontecia? Meus amigos, a maioria dos meus amigos eram coroinhas. Na época eu falava coroinha. Certo. Você tinha quantos anos mais ou menos? Eu tinha acho que uns 10 a 12 anos, né? E minha família é muito católica. Já tinha feito primeira comunhão? Já tinha feito primeira comunhão. E aí o que aconteceu? Para você ter uma ideia, era tão brigado para você ser coroinha que não tinha espaço. Tinha muito coroinha? Muito coroinha. O padre do Monsenhor Camilo é muito acolhedor, né? Tanto é que ele foi o padre do meu casamento. Legal. Você está comentando que na infância você brincava de muitas coisas. Sim. Jogava futebol. Jogava. Você era bom de bola? Bom, a gente tinha as nossas competições. Até nós fazíamos até a brincadeira. Tinha um salão chamado Salão dos Padres, que era bem perto de uma igreja chamada Bom Jesus, no centro da cidade. Bom Jesus. Bom Jesus, pertinho. Da Candelária. Pertinho. É aquela história, né? Ou o padre deixava, a gente passava. A porta era de madeira, então se o padre não deixasse a gente passar. Se o padre não deixava, pedia para Jesus, é isso? Não, a gente pegava e tirava a madeirinha mesmo e entrava. O padre não sabia que a gente fazia isso. Mas aí que a gente fazia as competições, brincava, disputava medalhas, sabe aquelas medalhinhas, honra o mérito, comprava e fazia disputa. Era isso. Bom Jesus eram jesuítas, é isso? Exatamente. E lá era o seminário. Lembra do Padre Amirá? Conheci. Ali, pra você ter uma ideia, o seminário era em Itu. O seminário era em Itu. Era em Itu e pertinho da igreja do... Bom Jesus, que é perto da minha casa.
Bacana, bacana. E hoje existe ainda esse terreno? Você Não, sabe? hoje ali o terreno ele fica vizinho ao bar-restaurante Alemão, que é muito conhecido em Itu. Ali hoje vende-se, se não me engano, ele vende café. Ele vende pó de café bem na esquina, em frente à igreja. Se chamava Salão dos Padres ali. Legal. É muito bacana você estar falando isso, Paulo, porque você está comentando e eu estou me vendo nessa história, as brincadeiras de infância e tal. E como que era na adolescência ali, 14, 15, 16, 17, 18, adolescência e juventude, o que se fazia? Então, o gostoso era assim, né? Antigamente você tinha aqueles barzinhos com música ao vivo, então a gente tinha o Degraus, Itu, tinha a Catedral, o Chocolito, tinha o Sex Sabe. Sem nome. Sem nome. Que depois virou Tem Nome. Né? Exatamente. Então o que a gente fazia? Nós como jovens, né? A gente gostava de uma música ao vivo, bater um papo em turma, depois ia para os clubes, nós tínhamos o Clube Ituano, o Clube Comerciários. Fugíamos da cidade para ir para Salto, para ir nos trabalhadores, ia no Ideal. E dava briga em outra cidade, não? Quando ia para outra cidade nos clubes? Era complicado. Se você... Tinha uma rivalidade de cidades, Tinha uma rivalidade região. muito grande. Hoje nem tem tanto, mas na época a rivalidade de Itu e Salto era enorme. Tanto no derby de futebol, tinha o derby. Ituano, Saltense. Exatamente, né? Saltense e Ituano. Como também na questão de você saber quando era um saltense invadindo, tipo invasão de cidade, era bairrista, né? Bairrista. Onde você sabia que se era ituano, era saltense que estava dentro de um clube. Se vinha alguém de fora, já ficava... Já sabia que era de fora. Tá. Você está comentando da época de juventude, a rivalidade que tinha entre as cidades. Você estudava na Unimep em Piracicaba, é isso? Exatamente. Que curso que você fazia? Então, vamos lá. Em 88... Não, desculpa. Em 90, no ano 90, eu entrei na Unimep. Que é a Unimep que ficava em Piracicaba. Na realidade, eu não estudava em Piracicaba. A faculdade era em Piracicaba. Certo. Eu estudava em Santa Bárbara do Oeste. Eu fazia... Era uma extensão da faculdade. Exatamente. Era mais uma... Campus. É um mais campus. Um campus. É um campus. Sim. E aí o que acontecia? Ali eu fazia PAA, Produção de Açúcar e Álcool. Foi o primeiro estudo para o álcool do Brasil, né? Onde você pensava em fazer o álcool para combustível do carro. Uhum. E aí o que acontecia? Nós tínhamos apesar da rivalidade, o que acontecia? Tinha um ônibus, que saía aqui da Ardele, que saía aqui de Salto, passava em Itu, pegava estudantes de Itu, e no mesmo ônibus ia o pessoal de Salto e o pessoal de Itu. Então a realidade naquela época era maior, pegou, né? Porque nós não tínhamos ônibus para ir para a cidade. E nós tínhamos que pedir apoio da cidade de Salto. E quando vocês entravam no ônibus, os lugares já estavam meio tomados? Como é que era? Tinha um lugar certo, na turma de Itu num lugar, a turma de Salto no outro? É entrar quieto e voltar quieto, porque mais da metade do ônibus era saltense. Então o Salto sentava atrás e os ituanos andavam na frente. Não se falava muito. A comunicação era bem restrita. E eu quando entrei, eu era na realidade o bicho novo, né? Eu era o bicho novo na faculdade agora. Uhum. Então você imagina como eu sofri como ituano juntamente com o saltense. Chegaram a amarrar caderno no para-choque do ônibus, me pintaram a semana inteira, rapei a cabeça 3 vezes na semana. Então, 3 vezes? 3 vezes, toda vez era né? brava. Acabava de subir, crescer o cabelo, cortava de novo. Então foi bacana, foi muito legal a época. Legal. E vocês faziam uma coisa que no ônibus da minha época de faculdade também se fazia, que era batucada na sexta-feira no ônibus vindo embora. Vocês faziam isso aí? Fazíamos. Que música que vocês tocavam, você lembra? Então, o que aconteceu, né? Depois houve essa separação, né? Nós começamos a ter o próprio ônibus. Uhum. E eu tinha amizade muito forte com o Tenente Ivorra, foi muito amigo meu, lá do quartel de Itu. E ele fazia o seguinte, quando ele soube que a gente gostava de um samba, então começamos a criar um grupinho dentro do ônibus. Uhum. Então nós íamos batucando na ida e na volta. Na sexta-feira? Na sexta-feira, né? Na sexta-feira. E aí levávamos ali alguma coisa para beber com a turma, tipo, festejávamos juntos. Era muito legal. E era saudável? Saudável demais, nunca houve uma briga. As meninas com os meninos. Era muito bacana, isso dá muitas saudades da minha época. Bacana. Você está comentando da sua identidade, vocês como família, com relação à Igreja Católica, a participação que vocês sempre tiveram. E o seu filho, né? Isso. Foi criado num lar católico e tal, acabou decidindo ser seminarista. Exatamente. E seu filho é filho único. Filho único. Mateus. Então fala um pouco pra gente, como que foi quando vocês ficaram sabendo, você e a Sônia, que seu filho ia pro seminário? Então, foi um domingo, não vou esquecer mais, né? Foi um domingo à noite. Aí meu filho veio falar comigo, né? Porque graças a Deus nós sempre fomos uma família aberta para compartilhar.
E ele veio conversar comigo, não sabia nem o que se tratava, nem pensava em alguma coisa, não imaginava, porque a gente, quando é pai, a gente imagina netos, imagina filhos se formando em faculdade, então tudo aquilo que às vezes o nosso objetivo, a nossa meta de vida, a gente passa para filho. Se a gente não alcança alguma coisa na vida, a gente acha que o filho tem que completar aquela falta de objetividade da vida da gente. Então, logicamente, quando meu filho nasceu e tudo mais, imaginava ele ser aquilo mais do que eu fui. E aí, quando ele veio com a notícia, para mim, pra dizer sincero para você, foi um baque. Eu me senti muito, vamos supor, não é triste, mas aquela coisa que você fala, nossa, caiu o mundo, né? Você fala, nossa, eu imaginava tanta coisa e meu filho veio com essa notícia. Eu não dei resposta, não apoiei no primeiro momento e também desapoiei. Eu apenas fiquei... Você conversou com ele depois? Exatamente, era um domingo à noite, eu peguei, eu olhei para a cara dele, tá bom, Matheus, virei a costa, era um domingo meio tarde, peguei e fui dormir. Não apoiei, na realidade. Fiquei na minha, apesar de toda essa minha vida religiosa, nesse momento parece que mexeu comigo algo. Mas com o tempo, a gente como pai, a gente vê o filho como a felicidade dele. Né? Uhum. E quando a gente vê que uma pessoa tem, não é o dom, eu não acho que é dom, é vocação. O dom é uma coisa, a vocação é completamente diferente. Uhum. A vocação é aquilo que sai do seu coração, né? O dom é aquilo que você tem Você faz bem. Faz bem, assim. Exatamente. O marceneiro faz um móvel, não é uma vocação, é um dom dele. Agora, no caso do meu filho, é uma questão de vocação. É uma escolha de vida, é uma mudança muito forte. E eu apoio completamente, eu acho que ele está feliz com o que está fazendo. E as portas estão abertas tanto para ele poder fazer tudo aquela passagem ou não. Para mim, você vai continuar sendo meu filho do mesmo jeito. E na verdade acho que é interessante vocês verem isso, você e sua esposa, como o pessoal da comunidade olha, porque muita gente gostaria muito de ter o filho seminarista, né? O filho padre e tal. Bacana. Paulo, vamos para a batida cultural? Tá ok. Vamos lá? Vai. Um filme. Lista de Schindler. Legal. Livro. Então, eu gostava muito da coleção da Agatha Christie. Então, Mistério dos Sete Relógios. Essa turma toda aí. Legal. Uma comida? Eu gosto de uma virada paulista. Virada paulista. Um time que eu já sei, mas qual que é o seu time mesmo? São Paulo do Morumbi, tricolor. Bacana. O herói? Um herói? O herói é que eu comento sempre, né? Eu acho que na vida tem muitos heróis, né? E heróis para mim são os santos que passaram tantas diversidades e guardaram a fé, né? Então acho que nós temos vários heróis e eu acho que os heróis são esses. Legal. E o santo que você mais se identifica? Eu acredito que seja São Paulo. Ele, apesar de ser um doutor, um mestre, mas ele tinha uma simplicidade muito grande, tinha a sua comunidade. Aliás, muitos teólogos falam que Paulo é o maior responsável pelo cristianismo ter se difundido para outros lugares, além da Palestina, né? É um grande santo, né? Isso. Muito bacana. Paulo, eu queria agradecer a sua presença aqui, a entrevista descontraída, com bastante conteúdo. Beleza. Valeu mesmo. Obrigado. Agradecer a você e a galera toda da comunidade de São Francisco. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado.